Vocês que eu até esperava que esse dia fosse chegar, né, de ministrar. Eu só não esperava que fosse na conferência. Eu estava esperando que fosse um pouquinho depois. Mas é aquela coisa, né? Missão dada, missão cumprida. E como uma flecha lançada, eu já não posso voltar mais atrás, né? É, aceitei o meu chamado na idade de algum de vocês e desde então eu venho seguindo em frente, né? E para mim é uma honra muito especial estar fazendo o que grandes homens de Deus que eu amo e me inspiro fazem, né? Tá fazendo a mesma coisa. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? Vocês sabem para onde estão indo? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Muitas das vezes, todos os dias, até para lembrar quem você é em Deus, né? Aí eu queria pedir para você olhar para a pessoa que está do seu lado e perguntar: você já sabe para onde está indo? Pronto, acabei de realizar um sonho, era meu sonho fazer isso, pedir para olhar para a pessoa que está do seu lado, perguntar alguma coisa. Mas é uma decisão que a gente tem que tomar, porque se pensamos em ser um adulto funcional ou um jovem funcional, a gente precisa saber para onde vai. E muitas das vezes na adolescência a gente já precisa ter essa noção. A gente já precisa se perguntar isso. Se eu sei para onde estou indo. Não sei se ainda tem o mesmo hype que tinha na minha época, mas muitas das vezes essa primeira pergunta já vinha na adolescência, período de escola técnica, né, do IFAL. Será que eu quero fazer a prova? Será que tem um curso que eu almejo na escola técnica, né? Então, às vezes a gente já aos 13, 14 anos precisa se fazer essa pergunta. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu queria fazer, mas não porque eu queria estudar na escola técnica, mas porque na minha época colocavam uma faixa fora da escola pro aluno que passava, né? Parabéns, você passou em química. E eu queria que meu nome tivesse na faixa. Era só por isso que eu queria passar na escola técnica. Eu não sei se ainda tem hoje em dia esse mesmo hype, né? Mas se não, já pro ensino superior. Então eu preciso saber que curso eu quero fazer, porque isso vai mudar a minha vida, né? Queria que você abrisse aí em 2 Timóteo 1:9. Queria pedir para colocar na NTLH. Você pode abrir sua Bíblia. Quem não tem Bíblia, olha no telão. Se você está tomando nota, toma nota. E eu queria pedir para vocês que vocês lessem junto comigo, né? Vamos lá no 3. 3. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano. E por causa da sua graça, ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Então, é, nós já temos essa ciência, né? Que precisamos saber para onde estamos indo. E eu já queria fazer outra pergunta a vocês. Se vocês, essa não precisa responder, não precisa levantar a mão, mas se vocês já sabem para que vocês foram chamados. É outra pergunta que a gente precisa se responder todos os dias, né? Mas eu tenho uma boa notícia para você. Para você que não sabe ainda se você já foi chamado. Que é sim, você foi chamado. O ID, acho que muita gente ouve falar, né, da grande comissão, muita gente ouve falar do ID por todo mundo e pregar o evangelho, que está lá em Mateus 28, 19 e 20. E esse ID, ele é para todas as pessoas, para todos aqueles que aceitaram Cristo como Salvador, você tem a responsabilidade do ID. Só que muitas das vezes já surge essa dúvida na nossa cabeça, né? ID por todo mundo. Então, eu preciso sair do meu país, eu preciso aprender outra língua, eu preciso ir não sei para onde para fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes a gente já por assistir, né, algumas pregações, por assistir algumas pessoas famosas e ver elas viajando o mundo, evangelizando, fazendo a obra, pensa que tem que fazer igual. Aí já quer se matricular em algum curso de missões. Eu preciso ir, o mundo me chama, eu preciso ir aos confins da terra. E muitas das vezes esquece de fazer o básico, que é fazer o ID no nosso cotidiano. Porque
como que eu quero ganhar outras nações se eu não estou ganhando a pessoa que eu convivo todos os dias na escola? Às vezes a pessoa que eu convivo todos os dias na escola não sabe nem que eu sou crente, porque minhas atitudes não condizem com a atitude de um cristão. Às vezes a vizinha que mora do lado da sua casa, que te viu crescer, não sabe que você é cristão. Porque muitas das vezes você não dá nem bom dia, você passa de tarde, não dá uma boa tarde, não pergunta como ela tá, não é gentil, não é educado. Então a gente precisa entender que primeiro a gente ganha aqueles que estamos convivendo no nosso dia a dia. E sim, como o ID é para todas as pessoas que confessam Jesus como Salvador, já vem outro porém aí, porque não para por aí. Eu queria pedir para que você abrisse em Efésios, capítulo 1, do 7 ao 11, que diz o seguinte: Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados, e como é maravilhosa a graça de Deus, que ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo Jesus. Então a gente já tem um entendimento aí que não fica somente na grande comissão, mas ele também nos perdoou, nos revelou o seu plano e nos capacitou. Queria pedir para você, ainda em Efésios, abrir o capítulo 4, versículos 7 e 8. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial, de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons a pessoas. Então a gente entende que não somente ele nos salvou, não somente ele nos perdoou, não somente ele revelou o seu plano, e isso não pode ficar por aí. Você não pode saber dessa informação e tentar guardar ela para si mesmo. Só que nesse meio tempo, onde você entende tudo isso aqui, depois de você aceitar Jesus como seu Salvador, existe um tempo de preparação. Existe um tempo antes do envio. E a gente precisa entender e ser paciente quanto a isso. Porque eu não aceito Jesus hoje e eu já arrumo minhas malas para ir para ficar amanhã. Eu não aceito Jesus hoje e já tenho que abrir uma célula na escola amanhã. Eu não aceito Jesus hoje e hoje não, eu tenho que cuidar do pessoal da minha sala, eu tenho que cuidar dos meus amigos aqui da rua, eu preciso cuidar dessas pessoas, eu preciso salvar essas pessoas também, elas precisam conhecer Cristo. Tenha calma. Não é por muito falar que você vai ganhar as pessoas para Jesus, mas é servindo essas pessoas, amando-as, não enxergando elas apenas como números. Você não precisa fazer uma célula. Não. Muitas das vezes, só o fato de você ser um filho de Deus, você manifestar essa filiação que você recebeu de Deus, você constrange essas pessoas. Muitas das vezes eu lembro que, tempo de escola, eu já era crente já. É, eu aceitei Jesus ali por volta dos meus 11 anos. Mas eu só vim ser crente de verdade perto dos 20. E eu lembro que eu tinha alguns amigos na escola que, às vezes, pra ser bem sincero, às vezes eles abusavam, pô. Às vezes eles abusavam porque eles queriam ser antes de ser. Eles queriam me convencer de algo antes de me mostrar esse algo. Não sei se tá dando para entender. Eles queriam me convencer com palavras. E sendo bem sincero para você, você vai convencer muito mais com atitudes. Você vai convencer muito mais sendo um filho de Deus, revelando o Cristo através da sua vida. E existe um problema quando você tenta fazer algo que você até foi chamado para fazer antes do tempo. Se a gente lembrar da história de Moisés, ele, ele tentou libertar o povo antes da passagem do Mar Vermelho, quando ele tentou defender um escravo, né? E ele acabou matando um egípcio.
E por conta disso, ele retardou o que Deus tinha para fazer por 40 anos. Então, existe um problema em você tentar ser algo que, mesmo você tendo sido chamado, ainda não é o tempo de você fazer. A gente precisa entender que quando uma criança nasce, ela é recém-nascida, os pais não deixam ela em casa sozinha tomando conta da casa e saem para fazer outras coisas. Você primeiro precisa ser cuidado. Você primeiro precisa ser ensinado a dar os primeiros passos. E muitas vezes é nessa idade, ainda mais novo, que acabamos tentando acelerar o que Deus tem para fazer. Então, tenha paciência, né? Paciência é uma virtude. É, dando um testemunho sobre a minha vida, eu, eu recebi um chamado de Deus e eu confesso a vocês que eu acreditei que já era para eu sair daquele acampamento e começar a fazer tudo. Eu queimei etapas por imaturidade. Eu precisei voltar, né? Precisei fazer alguns caminhos de volta. E tem um provérbio que fala, né, que um verdadeiro sábio ele é um eterno aprendiz. E também ele fala que uma pessoa sábia ela aprende com o erro de outras pessoas, né? Então que vocês possam ser essas pessoas observadoras, essas pessoas com os ouvidos atentos para o que pessoas mais velhas na fé têm para falar para você. E tem outra situação também que eu acredito que muitas das vezes pode gerar uma dúvida na sua cabeça. Eu queria que vocês levantassem uma das mãos, se olhassem para essa mão e vissem se todos os dedos dela são iguais. Nem todos os nossos dedos da mão são iguais, né? Então, por que no reino de Deus seria, né? Porque no reino de Deus todo mundo precisaria fazer as mesmas coisas, né? Queria que você abrisse a Bíblia de vocês em Efésios, no capítulo 4, versículos 11 e 12. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Então, é mais uma situação, né, que precisamos aprender. Nem todos nós fomos chamados para fazer as mesmas coisas. Até porque seria estranho você chegar na igreja e na igreja ter 200 pastores. Eu lembro de uma ministração que eu ouvi, uma irmã falando que ela se sentia chamada por Deus para ser alguém que senta na cadeira e ouve o pastor falando, porque ela via todo mundo falando que foi chamado para fazer alguma coisa e ela pensava, oxi, e quem que vai assistir esse povo fazendo isso? Então eu acho que eu fui chamada para sentar na cadeira e ouvir. E a gente precisa também ter esse entendimento de que nem todo mundo vai fazer as mesmas coisas. Então, você também não precisa olhar para a pessoa que você caminha e se sentir mal por você ainda não estar no lugar que aquela pessoa está, porque talvez você nem foi chamado para isso. Então, você pode estar sendo ansioso à toa, porque muitas pessoas têm uma facilidade para ensinar, outras não têm. Muitas pessoas têm uma facilidade para ser aquele braço forte, né? Para ser aquela pessoa que corre, que arruma as coisas. E outras pessoas não têm essa mesma facilidade. E isso eu estou falando em serviço. Quando a gente vai para o reino, muitas pessoas não vão ter a mesma paciência para ensinar. Até conseguem ensinar, mas não têm a mesma paciência, não têm o mesmo amor. Muitas pessoas não têm o mesmo amor para gastar horas conversando com uma pessoa, muitas das vezes até sobre o mesmo assunto. Já fica logo estressada. Meu Deus do céu, é a 8ª vez essa semana que eu falo durante mais de 1 hora sobre o mesmo assunto. Muitas pessoas não têm essa mesma paciência. E, cara, tá tudo certo. Você só precisa descobrir para que você foi chamado. O que você foi chamado para fazer especificamente no reino. E descobrir é um processo. E durante esse processo, o que é que eu vou fazer durante esse processo? Porque também não é do dia para a noite. Você descobre o que você vai fazer e você já sabe como você vai fazer.
É um processo. E esse processo, quanto tempo dura, não sei. Davi, quando foi ungido rei, até o momento em que ele assumiu como rei foram 15 anos. Então fique tranquilo, porque se você já sabe para que você foi chamado, se você já sabe o que você vai fazer, tem pessoas que vão te auxiliar nesse processo. E ele pode demorar. Então eu vou é, continuando no exemplo de Davi, a gente olhando para Saul, vê alguém que queimou o processo, vê alguém que fez o que não era para ter sido feito. Então você também vai precisar ter essa noção e esse entendimento de que se você queimar o processo, se você queimar a largada, se você pular etapas, você pode retardar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Voltando para o exemplo de Moisés, foram 40 anos perdidos, porque ele tentou passar na frente de Deus. E o que eu vou fazer durante esse tempo? Cara, como eu já falei, se você for um filho de Deus na escola, você já vai estar fazendo aquilo que ele chamou você para fazer. Não precisa você juntar pessoas numa rodinha, no intervalo da escola, vamos todo mundo dar as mãos, vamos orar por essa escola. Você não precisa passar na frente de Deus. Se você for um filho de Deus na escola, se você for alguém que não cola, se você for alguém que não fica em rodinha de maledicências, onde estão conversando somente porcaria, somente o que não convém, se você for alguém atento, que ajuda seu professor a dar aula, não estou falando para você ir dar aula no lugar do professor, mas se você for alguém comportado, alguém que valoriza o que o seu professor está fazendo, se você for aqui na igreja uma boa ovelha, se você for um bom liderado na sua célula, se você for um bom discípulo, se você cooperar, se você não é alguém que vai na célula somente pensando no lanche no final, se você é alguém interessado em ajudar o seu líder durante quando ele está fazendo a facilitação do estudo, se você falar, se você perguntar, isso é colírio para os olhos do líder de célula quando tem alguém na célula que gosta de ajudar. Se você for alguém que faz tudo isso, cara, você já está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Você já está cooperando. Então, durante esse tempo, vai exercitando isso, vá ajudando pessoas, sem pensar nelas como números. Não, o que eu vou no ainda não fala mais recreio não, né? Intervalo agora, né? Não, no intervalo eu vou sentar do lado dessa pessoa porque eu vou ganhar ela para Jesus e eu vou ser o discipulador dela. Não pense primeiro nisso. Enxergue primeiro como uma ovelha perdida, como um filho que ainda não conheceu o pai. Cuide daquela pessoa sem pensar nisso, sem pensar em vou levar ela para a igreja para ela ser meu discípulo e eu poder falar, não, porque eu estava conversando com o meu discípulo, porque eu sou alguém importante. Não pense dessa maneira. Ganhe essa pessoa para Jesus por enxergar que o sangue de Jesus que foi derramado por ela precisa ser honrado. É, no processo, né, quando eu comecei a caminhar aqui na comunidade, eu trouxe alguns amigos. E de todos os amigos que eu trouxe, eu não discipulo nenhum. E mais do que não discipulo nenhum, eu nunca fui discipulador de nenhum deles. E se você me perguntar se eu sou feliz com isso, cara, eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz em ver que amigos meus, que estavam indo em caminhos até mais perversos do que os caminhos que eu ia, estão com Cristo, estão caminhando de maneira saudável. Eu nunca pensei em querer ser discipulador deles. E esse também deve ser o seu pensamento. Mais uma vez eu vou repetir algo que também foi muito martelado na minha cabeça. Não queime etapas. Não queira passar na frente de Jesus. Não ache que Jesus não sabe o que está fazendo com a sua vida, porque ele sabe muito mais do que você. E, e essa ânsia por querer fazer, antes mesmo de ser chamado para fazer, ela tem um termozinho usado que é a síndrome do protagonista. É porque muitas das vezes você quer passar na frente de Deus porque você acha que é o protagonista do anime, você é o personagem principal. Não, eu tenho que fazer porque Jesus está demorando, então eu preciso ajudar ele.
Eu preciso passar na frente dele, eu preciso ser o discipulador daquela pessoa, eu preciso liderar uma célula na escola, eu preciso liderar uma célula na universidade. Não sei se você percebeu, mas eu sou o John Wesley, eu sou o John Wesley que nasceu das cinzas novamente, e eu preciso incendiar minha universidade. Não queira passar na frente de Deus, não queira fazer as coisas antes de Deus. Você não é o personagem principal dessa situação. Você não é o personagem central da história da humanidade. Amém. Eu creio que através de vocês virá um grande avivamento. Sim, eu tenho fé nisso. Só que, assim como na escola você está sentado e tem alguém muito mais velho que você dando aula, assim é na nossa vida com Deus. A gente precisa crescer, a gente precisa aprender, a gente precisa entender processos, a gente precisa estar alinhado aos processos, a gente precisa estar alinhado à vontade de Deus, porque no momento certo, tenha toda a certeza absoluta que sim, você vai fazer algo. Sim, você vai estar à frente de algo. Eu acredito que eu estou olhando aqui para vários futuros líderes de célula. Eu acredito que eu estou olhando aqui para vários futuros líderes de setor, para homens e mulheres de Deus que serão pastores, que serão pastoras. Eu tenho fé nisso, eu acredito nisso. Só que, assim como você não confiaria em entregar o seu telefone na mão de uma criança recém-nascida, assim também é no reino de Deus. Então, coisas importantes, não que elas sejam entregues na mão de pessoas importantes, mas precisa ser entregue na mão de pessoas maduras. Porque já pensou que terrível seria você estando num campo de batalha, vocês estando numa guerra, ser colocado na linha de frente sem ter a mínima experiência com guerra? Que triste seria, né? Você não saberia o que você faria. E como igreja, o pastor Manassés, né, ele vem ensinando sobre isso, né? Sobre como devemos nos comportar como um exército, sobre como devemos nos comportar no campo de batalha, né? E assim como no exército, assim como no campo de batalha, você jamais deve ir aonde você não foi enviado. Você, olhando para o mundo natural, você não pode ir aonde o seu líder não te aconselhou ir, onde seu pastor não te enviou. Porque essa ânsia, ela pode trazer uma morte espiritual. Você sem discernir o mundo espiritual e adiante, principalmente quando a gente olha para essa geração, né? Uma geração com muitos problemas na alma, né? Uma geração, infelizmente, muito adoecida, né? Mas, como eu já venho falando, você pode ser luz nessa geração, você pode ser sal, você pode ser alguém que faz a diferença. E eu tenho certeza que você fazendo a diferença no seu cotidiano, você fazendo a diferença onde você está inserido, no seu ciclo de amizade, você fazendo a diferença, eu tenho certeza que num momento, talvez num momento de dor de algum deles, eles vão lembrar, poxa, fulano é crente, vou pedir oração a ela. Vou pedir para conversar com ela sobre isso aqui que eu venho passando em casa, isso aqui que eu venho passando na escola, essa dúvida que eu tenho sobre qual curso eu devo fazer, sobre que caminho eu devo tomar. Eu tenho certeza que a primeira pessoa que eles vão lembrar é de você. Somente por você se comportar como sal, somente por você ser uma luz nesse lugar, no ciclo que você está inserido. E outra coisa que, assim, eu particularmente eu sempre gostei muito de fazer e quero fazer o resto da minha vida é justamente o um a um. É, onde você está inserido, você amar aquela pessoa, você cuidar dela, você ser de fato alguém que ela vai lembrar. Esse um a um, ele precisa ser feito por você, porque eu não posso ganhar a pessoa que só você conhece. A gente do DIP aqui da comissão, a gente não vai ganhar uma pessoa que somente você conhece, uma pessoa que tem uma resistência em vir para a igreja. Mas você, por caminhar com ela, por viver esse cotidiano com ela, é você que vai ganhar essa pessoa para Jesus. É você que vai ser esse alguém diferente que manifeste ao reino de Deus na vida daquela pessoa. E eu tenho certeza também
de algo é que Deus não errou quando você nasceu. Deus não errou quando você foi concebido. Se você nasceu para ser alguém diferente nessa geração. Você nasceu para ganhar pessoas nessa geração. Você nasceu para ser alguém que vai levar Cristo através da sua vida. Você vai levar Cristo com a sua vida. A sua vida ela vai falar muito mais alto que qualquer palavra que sair da sua boca. Então que você escolha ser essa luz, que você escolha ser esse sal para essa geração. Outro dia eu tava conversando com um liderado e ele me perguntou, né? Pô, você acha que eu combino com qual profissão? Talvez seja uma pergunta muito feita nessa geração, né? O que será que eu vou ser quando crescer? O que será que eu vou fazer? Que profissão combina comigo? E eu conversando com ele e alinhando algumas situações, falando para ele, e eu falei, cara, tenha certeza de uma coisa, que quando você descobrir quem você é em Deus, o que você vai fazer para sobreviver, o que você vai ter de profissão, isso aí vai ser apenas um detalhe. E foi como o pastor Kleber ministrou ontem, né? Que ele não estaria satisfeito em ser somente um professor, né? E a gente precisa entender que eu não trabalho ou estudo enquanto eu cumpro o ID, né? Eu vivo o ID enquanto eu trabalho e enquanto eu estudo. Fazer o reino acontecer é o principal. Eu trabalhar, o que eu faço no trabalho, o que eu faço enquanto eu estudo, é só uma desculpa para eu cumprir o ID. É só uma desculpa para eu manifestar o reino. E que você tenha essa ciência de que o que você faz, tudo que você possa fazer, um esporte que você pratica, o que você está fazendo na escola é só uma desculpa para você cumprir o ID. Amém? Quero agradecer a oportunidade. Amém, galerinha? Vamos ficar em pé.